O Enacal é um momento muito oportuno para que a gente possa estar entendendo melhor, né, se inteirando melhor e, acima de tudo, vendo a real importância do calcário. Não fosse o calcário como fonte de nós eliminarmos o alumínio tóxico do solo, como fonte também de nutrição de cálcio e magnésio às plantas, sem dúvida nenhuma, o centro-oeste brasileiro hoje, os chapadões, as terras fracas que eram conhecidas, hoje não estariam produzindo. É importante nós ressaltarmos que hoje essa região ela é responsável por mais da metade da produção brasileira, mais de 50% da população brasileira que é produzida nessas terras. E é claro, em outras regiões do Brasil também, né, regiões muito turfosas, onde existe uma grande quantidade de calcário. Enfim, o calcário ele é fundamental e vital. Não fosse o calcário, não fossem as empresas, as pessoas que são envolvidas nesse processo, sem dúvida nenhuma, o setor agropecuário do Brasil não seria o que é hoje um dos maiores, não o maior do mundo, exportador, fornecedor de alimentos, não só aos 220 milhões de brasileiros, mas também responsável por abastecer e alimentar 1 milhão de pessoas em toda a terra. E esse número ele só tende a crescer. A demanda mundial por alimentos vai aumentar cada dia mais, a necessidade do Brasil, né, o olho que existe no Brasil hoje como uma fonte de fornecimento de alimentos para o mundo, ele se torna cada dia mais importante. E é claro que dentro de tudo isso, o calcário talvez seja o passo principal, ou o primeiro passo para o sucesso do setor agropecuário. Por isso eu quero parabenizar a todos, ao Sincal, né, pela organização do Enacal, que sem dúvida nenhuma é uma referência e um marco para o estado de Goiás e para o Brasil. Olha, a participação, né, nossa, de todos nós, dos segmentos organizados, dos cidadãos no processo tanto de representação classista como também do processo de representação política, cada dia ele se torna mais importante. Né? Por quê? O setor como o setor agropecuário, a qual a mineração, o calcário está envolvido, ele sofre aí vários ataques, né, várias dores que afligem esse setor. E nós só vamos conseguir resolver isso com uma participação política efetiva. Cada vez mais com uma frente parlamentar agropecuária forte, atuante, de pessoas com coragem, né, com capacidade de debater, com conhecimento, sem dúvida nenhuma é fundamental. Nesse mandato nosso agora que se encerra em 31 de janeiro, ao qual eu pude exercer com a magnitude total como deputado federal, defendendo o setor produtivo, sem dúvida nenhuma, para mim foi uma experiência muito exitosa, não é claro, e deixamos ali a nossa marca aprovando vários projetos. Agora, os desafios continuam. Aprovamos na Câmara Federal, por exemplo, a nova lei de licenciamento, que muitos falam que, olha, estão querendo desmatar, não é nada disso, nós só queremos agilidade. Nós temos dentro do Código Florestal Brasileiro o código mais restritivo e mais exigente do mundo, não há um país no mundo que tenha uma lei idêntica ao Código Florestal Brasileiro, onde nós temos que deixar 20% da reserva legal no Cerrado, no sul do Brasil, e 80% de reserva legal na Amazônia. Nenhum país do mundo faz isso. Nós temos um Código Florestal extremamente restritivo, eu quero que nós precisamos de agilidade. E esse processo, esse projeto está parado na Câmara Federal. Assim como também a nova lei dos defensivos agrícolas, quando muitas vezes as pessoas pejorativamente dizem que, olha, aqui é os agrotóxicos, não é nada disso. Não é nada disso, apenas buscando ali também agilidade nos processos. Não é mais possível hoje nós aguardarmos 8 a 10 anos para a liberação de uma nova molécula. Molécula essa que vai ser muito mais eficaz, muito mais eficiente numa determinada praga, numa determinada doença, em detrimento de outras moléculas que estão hoje no mercado, que muitas vezes são mais agressivas ao meio ambiente, às pessoas. Então, essa lei trata disso, de nós avançarmos e dar agilidade. Então, portanto, são essas questões que ainda estão pendentes, como também a questão da regularização fundiária. Avançamos muito no governo Bolsonaro, dando título a mais de 400 mil famílias que estavam aí assentadas há 20, 30 anos, mas precisamos avançar ainda mais. Existem ainda muitos assentamentos, muitas pessoas que foram para a Amazônia na época que era ocupar para outros países não colocar a visão sobre a Amazônia, né?
ocupar para não entregar, esse era o lema, e hoje essas pessoas estão lá até hoje sem receber documento. Então, portanto, existe um espaço muito grande ainda, existem muitas questões a serem dirimidas no Brasil. E por isso a participação cada vez mais do processo político, das pessoas, para poderem olhar, enxergar o que é o setor produtivo, o que é o setor agropecuário, o que é o setor industrial, o que é o setor comercial, o que é o setor minerário, o que representa o calcário no processo político, ele é fundamental.